Então, Lucas capítulo 14, a partir do 7, fala, Jesus ensina sobre a humildade. E também, em algumas Bíblias tem a parábola dos primeiros assentos. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas ou a uma festa de casamento, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, e te diga: dá o teu lugar, e então com vergonha você tem que tomar o último, ou derradeiro lugar. Mas quando fores convidados a uma festa, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, para então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem não tem esse texto grifado em sua Bíblia, é um bom momento hoje para você grifar. Quem tiver uma caneta, marca, Então é interessante esses rabiscozinhos ao lado da Bíblia, Vamos orar, irmãos, curve suas cabeças. Pai amado, nós somos gratos a Ti porque Tu és um Deus bom. E acima de tudo, Senhor Deus, Tu és poderoso, Tu és um Deus exaltado, Tu és um Deus que pode tudo, Tu és um Deus todo-poderoso acima de toda e qualquer autoridade terrena. E é confiando nesse Deus que é grande, que nós, ó Pai, entregamos cada coração, cada pessoa que veio aqui hoje, nessa casa, que é casa de oração, que é casa de adoração. Fala aos nossos corações, usa-nos com Teu amor, com Tua graça, Pai. Que sabedoria humana jamais prevaleça sobre o que Tu queres que nós venhamos a escutar nessa noite. Sopra o vento do Teu Espírito Santo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Esse texto, ele é de extrema importância para nós, povo de Deus, para nós, aqueles que proferimos e assumimos uma identidade cristã nesse mundo. Falar de humildade é um desafio para qualquer pessoa, pois nós estamos falando de uma das características mais importantes e primordiais para se entrar no chamado reino dos céus. Amém? Comumente os discípulos eram pegos, os discípulos faziam suas reuniões, os discípulos conversavam entre si sobre quem haveria de ser o primeiro, quem é o mais importante na sociedade da época. E esse é um assunto ainda muito comum e muito propício nas rodas de conversa, no real, e hoje a gente tem que dizer nas rodas de conversas conectadas online a esse planeta afora. Falar de quem é o melhor. Quem aqui não já se pegou discutindo sobre quem é o melhor em alguma coisa? E às vezes até se nós nos excedemos nessas discussões e possivelmente em algum momento das nossas vidas nós já chegamos até a, numa palavra bem pernambucana, a arengar com alguém, porque não, eu quero ser o primeiro, Criança gosta muito de ser o primeiro ou a primeira. Às vezes eu fico observando nessa saídazinha daqui, observe. Tem uns que querem passar nessa porta primeiro. Um dia eu disse a Dandan, olha, eu vi você empurrando um coleguinha. Ele não foi, querendo passar primeiro, ele deu um velho empurrãozinho assim. Mas a sociedade, culturalmente, nos ensina a nós sermos o quê? O primeiro. A família nos ensina. Chega para a escola reforça, e muito bem, seja o primeiro, porque se tiver algum projeto, alguma coisa, o professor vai escolher você. Então a criança se esforça a tirar 10,
Então tem pai que quando pega o boletim do filho, se é 9, não aceita, eu não quero meu filho tirando 9 ou 8, eu crio você para tirar 10. Então nós somos bombardeados cotidianamente com essa questão, com essa necessidade de ser o melhor, de ser o primeiro. E na época de Jesus não era diferente. Os discípulos estavam dia a dia aprendendo com o mestre coisas fantásticas e maravilhosas que haveria de mudar a vida deles para sempre. Jesus, nesse texto, ele é convidado por alguém que a Bíblia não coloca, é uma parábola, mas Jesus, ele nos convida a refletir que quando nós fomos convidados a estar em uma festa, e nesse caso Jesus Cristo coloca a uma festa de casamento, mas anteriormente Jesus Cristo, ele queria ensinar algo tremendo à vida desses discípulos nesse momento. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele foi convidado e estava observando. Se tem uma coisa que Jesus Cristo, irmãos, na Bíblia, em vários momentos, ele faz e sempre fez, está fazendo hoje, é observar os seus discípulos. Amém? Jesus Cristo todo dia nos observa. Jesus Cristo estava observando as pessoas, como se comportavam em um momento de festa, num casamento, bodas. E as pessoas faziam questão de procurar os primeiros assentos, ou seja, estar à frente, nesse momento de festa. E Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, estava observando. A gente vê Cristo observando no templo, no momento da entrega das ofertas. Jesus Cristo observou uma viúva. Jesus Cristo, em vários momentos, ele está só lá quietinho, mas está observando. Ele está observando como cada um de nós entramos aqui hoje. Ele está observando minhas angústias, ele está observando minhas aflições, ele está observando meus pensamentos. Às vezes você está aqui e já está pensando no que vai fazer amanhã. Não consegue nem viver esse momento de adoração, de cultuar a Deus, mas já está pensando, meu Deus, eu vou ter que acordar cedo, abençoado. E tem gente que queria estar desempregado, eu vou sentar e já está reclamando. Como nós somos às vezes diante de Deus, a gente não consegue, e Cristo, ele percebe toda essa angústia, ele observa cada detalhe das nossas vidas, e glórias a Deus. E Jesus Cristo estava nesse momento. Um detalhe muito importante é que na cultura judaica se valorizavam muitas festas. Festa era um momento em que os judeus, os fariseus costumavam ir, irmãos, e era um espaço para eles se mostrar sua importância naquela sociedade, uma sociedade muito cheia de hierarquia entre de quem sabe mais, os sacerdotes mais antigos que tinham uma consideração maior na sociedade, as famílias poderosas, os saduceus. Então o momento de festa era um momento muito disputado. E as pessoas, por que chamaram Jesus? Não era porque jamais Jesus era rico. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas convidaram Jesus para observar Jesus, para perceber como Jesus se comportava e tentar criticar o comportamento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi convidado nessa festa, não é porque ninguém gostava dele, não. Vamos convidar esse que está dizendo, que está pregando um novo evangelho, que está pregando que é rei, que está pregando que é filho de Deus. Vamos ver como ele se comporta numa festa. E aí, no momento que Jesus Cristo tivesse algum comportamento fora dos padrões da legislação judaica, então eles iam afrontar Cristo. Mas o ser humano, ele é muito pobre em seu pensamento. Quando você pensa que está observando Jesus, Jesus há muito tempo já te observa, glória a Deus. Então, em querer observar a Cristo, Cristo já estava ali há muito tempo observando. E como era a festa? Aqui Cristo diz, olha, quando fores convidado, não procure os primeiros assentos. Na nossa lógica
ocidental cristão, a gente pensa, primeiros assentos são esses. Mas os primeiros assentos na sociedade judaica da época era diferente. Então, a mesa, em toda festa tinha uma mesa onde existia o banquete. Então a mesa era retangular, era enorme a mesa. Geralmente, casas de pessoas ricas tinham mesas enormes. Então era um sinal de riqueza e de poder. Você entrar numa casa judaica daquela época, tinha uma mesa enorme. Observe que no Brasil colonial, os casarões tinham essa mesa enorme. E tem famílias antigas que ainda prevalecem. Minha casa, minha cozinha, meu sonho é ser grande, meu irmão, uma cozinha, para botar aquela mesa enorme, né, e botar aquele banco. É bonito, muita gente. Os judeus tinham isso muito bem definido. A mesa era uma mesa que não era, que era baixa, não tinha, não era para ninguém sentar nessa altura que a gente senta, era uma mesa baixa, enorme, e à volta da mesa existiam divãs, cadeiras. Quem foi um psicólogo, um psicanalista, sabe o que eu estou falando. E a água da bênção. Então, tinham divãs, e esses divãs, banquinhos, vamos usar a palavra bancas, eram organizadas de 3 em 3. Olha, uma mesa, e ao redor da mesa, então, o que era o primeiro lugar? E sabe o que era? Era a cadeira do meio. Então, o dono da festa, a ponta da cabeça era dele. E tinha 3 cadeiras na ponta retangular, a do meio era dele. Do lado direito existia alguém, o segundo dele, o mais rico, né? Ali, o mais poderoso. O esquerdo, o terceiro. E o primeiro, o mais rico, o segundo e o terceiro. E isso ia se sucedendo. Grupo de 3 em 3. O do meio, o mais importante. Do lado direito, o segundo e o terceiro, o mais importante. Quando Cristo observa os irmãos, observa a sociedade da época, como os fariseus, as pessoas importantes, todo mundo só queria sentar na cadeira do meio dessas 3. Queria sentar e todo mundo, o primeiro assento é essa questão. Necessariamente a gente não está pensando numa fileira, onde um atrás do outro, os primeiros assentos, não, era um lugar de destaque. Então, quando Cristo fala que não procure os primeiros assentos, é porque as pessoas queriam um lugar de destaque. Observe que até hoje você vai em um restaurante e aí a pessoa que senta assim na ponta desse daí vai o quê? Vai pagar. Então, lugar de destaque. Então Cristo diz, olha, não procure esse lugar, Merval, Erivan, Maria, Antônio, José, porque se você chega numa festa e procura logo o lugar de destaque, aquela mesa lá, aí eu quero sentar aqui. Casamento geralmente é uma festa muito disputada. Há alguns aqui que já ficaram com raiva por causa de familiar, de colega, casou e nem me chamou. Então toda vez que você organiza uma festa, você vai ter 2 problemas. Pode ter certeza. Toda vez que você fizer uma festa, você vai ter 2 problemas. Primeiro, você vai ficar chateado com pessoas que você convidou, deu um convite, considerou e nem foi, não deu nem satisfação. Segundo, você vai criar problema com aqueles que queriam ir e na sua lista não deu. Porque você começa a fazer uma lista lá, geralmente eu vou chamar quem, vai, você esse ou esse, você não, eu vou chamar esse. Às vezes você escapou alguém por esquecimento, porque você não tinha condições de chamar todo mundo mesmo. E aí a pessoa às vezes fica com raiva. Mas a festa de casamento é uma festa extremamente cobiçada, igreja. Quem que não quer ir para casamento? É bonito, é um ambiente gostoso de ir. E muitas vezes eu já fui para casamento que tinha algumas mesas, eu já vi até assim, tem um nome reservado. Não se atreva a tirar aquele papel e sentar em nome de Jesus. Não faça isso. Então a Bíblia nos ensina essas coisas. Então, mas tem gente que é tão enxerido que quer sentar nos locais de destaque. E eu já vi coisas do tipo mesmo, de chegar alguém no carro, minha querida, você fica lá no cara de paisagem, mas tem que sair. Então, os primeiros lugares são sempre cobiçados na vida. Mas eu queria, em nome de Jesus, levar a igreja a refletir que existe um primeiro lugar na minha e na tua vida. E esse lugar é para Cristo.
Glórias a Deus. Sabe qual é o primeiro lugar que nós devemos reservar? Sempre é para Cristo. Cristo nos ensinou a partir desse texto uma mensagem tremenda sobre humildade, sobre a questão de nós nos colocarmos na situação de servos. É melhor nós esperarmos sermos chamados para um lugar de destaque do que você mesmo, partir da tua vontade, se achar que é alguém importante e depois voltar. Cristo um dia também querendo ensinar os discípulos sobre o que é humildade, sobre a condição para se participar do reino dos céus. Jesus Cristo, logo após ter subido ao monte, ter passado por aquela experiência, os irmãos sabem da transfiguração, e Jesus Cristo brilha com um brilho intenso, um resplendor. Jesus Cristo chama 3 discípulos, Tiago, João e o outro que foge à memória. Então eles veem aquela cena, Moisés, Elias e Cristo resplandecendo, e uma voz que do céu bradava: esse é meu filho, a quem tenho prazer, a ter com prazo. E eles descem maravilhados daquela experiência, e eles saem ali conversando, sabe o que? Quem é o maior ali? É Moisés? Elias? Ou é Jesus? E eles até pedem no momento: Jesus, quer que a gente faça 3 tabernáculos, 3 cabanas? É uma para você. E eles saem discutindo, e Jesus pega aquela oportunidade e diz assim: vocês querem saber quem é o maior no reino dos céus? Jesus Cristo pega quem? A gente orou por elas aqui. Pega uma criança pertinho e diz assim: olha, vocês sabem quem é maior no reino dos céus? Quem não se tornar tal como uma criança, quem não receber um desses pequeninos como me recebe, quem fizer isso, esse sim é o maior no reino dos céus. Então nós, irmãos, enquanto servos de Deus, temos uma missão tremenda, é de parecermos a cada dia tal como uma criança. Mas por que criança, meu irmão? Porque a criança, ela tem algumas características que nos ensinam coisas tremendas. A primeira, criança, ela é sincera. A criança, ela é sincera por natureza, amém? É sincera, irmão. Você já passou por essa fase, mas a gente vai crescendo, vai ficando sem vergonha às vezes. A gente vai começando a dizer desculpas só para agradar. Quantas vezes você vai, faz alguma coisa, mas não quer, mas só para agradar? E criança diz na cara. Quantas vezes você já foi para algum lugar e aí ofereceu uma comida? Veja que é uma cena muito comum para quem é mãe e pai. Coma, meu filho, o menino come numa festa, imagina, vai num jantar de um amigo seu, um amigo que você quer, mostrar. Aí leva teu filho, chega lá, o menino, come isso aqui, o menino come. Que negócio ruim. Você cala a boca, menino, tá aquele beliscão de lado assim: cala a boca, coma calado. O menino, ele diz. Você dá um presente a uma criança, se ela não gostar, ela diz na lata. Diz, é sincera por natureza. Ela diz, não gostei. Ela chega, é feio, você cala. Já disse. Eu lembro uma vez, fui levar a Nicolas para fazer um exame, certo? Lá numa clínica lá do DER, bem cedinho. Veja meu companheiro, Daniel não poderia ir, estava trabalhando e foi Pedrinho que está aqui com a gente. Pedrinho foi meu companheiro. Eu falei com Ninha, libera Pedrinho foi. Bem cedinho. Chegou lá, Nicolas foi dormindo. Mas chegou lá, acordou. E aí, Nicolas, bem novinho, era bem gradinho, né? Aí é um pouquinho. Então, chegou lá, aí a médica: quem é o menino que vai fazer o exame hoje? Cadê o Nicolas? A médica bem alegre, assim, tentando agradar, porque não era um exame bom. Cadê? Vem cá, é você que é o Nicolas, tá feliz, o menino se acordou cedo, um jejum. Como é que a pessoa pode estar feliz, irmão? Não tem condições. Aí chega, é você que quer fazer o Nicolas, eu logo matar pra assinar a médica. Pá! Aí quando eu vi aquela cena, eu já olhei assim, de lá, já deu uma saída assim, eu venho pra cá. Mas ele não estava gostando de estar naquele ambiente. Criança é sincero. E quantas vezes nós queremos se aproximar de Deus, querendo esconder quem somos nós? Ninguém se esconde da presença de Deus. A criança, ela tem um desejo de aprender sempre. Tudo que você quer ensinar a criança, ela quer aprender.
Se você quiser ensinar as coisas mais diferenciadas, a criança quer aprender. Se você quer ensinar a rodar peão, quer ensinar a fazer pipa, quer ensinar a fazer bolinho lá de alguma coisa, levar para a cozinha, ela quer aprender. O adulto, ele chega no momento e diz assim: para que mais eu estudar? Eu já sei muito melhor. Tá ótimo para você que pensa assim, que tem seus 20 e poucos anos. Tá indo muito bem o buraco. Tem gente que já acha que sabe de tudo. Para que vir para EBD? Para que pequeno grupo? Para que estudar? Eu já sei. Irmãos, devemos ser como criança. A criança sempre quer aprender. Glórias a Deus. A criança também, ela tem uma característica fundamental. Ela perdoa. Ela perdoa de maneira espontânea. As crianças, elas brigam aqui agora. O pai separa, uma puxa o cabelo da outra. Aí vem uma mãe, vem a outra. Vem pra cá. Daqui. Se brincar 3 minutos, se você soltar a criança, elas estão brincando de novo, as amigas. Os pais, as mães passam 3 meses com raiva da outra. Se brincar. Chateada, né? É assim. Quando Cristo, ele traz uma criança diante daqueles discípulos que tinham tido uma experiência sobrenatural, de ver coisas celestiais, de ver coisas que eu e você até queremos ver. Viram Elias, viram Moisés, escutaram a voz de Deus, e aqueles homens ainda não conseguiam compreender o que era o reino dos céus. Aqueles homens ainda estavam entendendo, pensando que o reino dos céus era o reino terrestre, que ocupa quem for mais importante, quem tem mais conhecimento com as autoridades, quem sabe mais. O reino dos céus é o reino dos humildes, glórias a Deus. E nessa noite o Senhor Jesus Cristo te convida a deixar Jesus Cristo ocupar o primeiro lugar da tua vida. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe aqui, do que você ser humilhado diante do príncipe. Provérbios 25:6. Então nessa noite Jesus Cristo, ele quer nos ensinar, irmãos, uma verdade bíblica que está posta na Escritura: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em favor e resgate de muitos. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, ele se esvaziou e veio para esse mundo e sofreu como homem, sentiu as angústias que eu sinto, para sentir as dores que nós sentimos. Jesus Cristo, ele se esvaziar é deixar toda a sua majestade, toda a sua glória que tinha no céu, para passar um espaço de tempo aqui, cumprindo a missão por amor a mim e a você, que está aqui nessa noite escutando a palavra de Deus. Em nenhum momento Jesus Cristo usou o seu poder para o seu benefício próprio, mas Jesus Cristo nos ensinou que ele usou o seu poder, ele sempre curou pessoas que precisavam. Jesus Cristo em nenhum momento usou o seu poder para fazer um milagre de uma casa, surgir dinheiro, comida para ele se beneficiar. Pelo contrário, ele serviu até o último instante que pisou aqui nessa terra. Homens na Bíblia e mulheres que quiseram estar diante de Deus de uma maneira soberba, se exaltando, que tiver a Jezabel, uma rainha má, que tramou tantas coisas contra o homem de Deus. Qual foi o fim dela, irmãos? Qual foi o fim dela? Ela foi jogada lá de uma janela alta, e a Bíblia diz que o sangue dela se espargiu pelas paredes do palácio, caiu lá, e um monte de cães ferozes comeu a carne dessa mulher. A gente vê um rei da Babilônia, poderosíssimo na época, Nabucodonosor. Qual foi o fim dele, igreja? Ele saiu, ele deixou de conviver, né, normalmente entre a sociedade, e foi pastar, foi como um animal. Passou por um momento de humilhação. Então, diante do reino de Deus, quem pensa que é alguma coisa está caminhando a passos largos para a sua ruína. E ontem no PG, e aí eu vou compartilhar aqui, que um dos grandes acidentes que houveram na década de 70 envolveu um ônibus carregado de jovens, cheio de jovens, da igreja adventista do sétimo dia. Morreu um ônibus, né, bateu, se não me engano, e despencou lá, e morreu muitos jovens, e aquilo comoveu o Brasil na época, comoveu o Brasil. E teve uma igreja que tinha um velório de 20 jovens,
entre jovens e adolescentes. Imagina, você com um velório e na igreja ter 20 caixões, as famílias chorando, o desespero. E um jornalista que era ateu e tinha uma coluna de jornal muito famosa na época, ele foi lá para fazer a cobertura desse velório. E aquele homem foi. E chegou lá, procurou os pastores e viu que os pastores, antes da cerimônia fúnebre, estava reservada. Ele chegou lá perto, se apresentou, sou jornalista tal, vim fazer a cobertura. Ele disse: eu queria fazer uma pergunta aos pastores. Qual é a mentira que vocês vão dizer hoje a essas famílias aqui? Não eram cristãos? Não estavam saindo para fazer a vontade de Deus? E por que Deus permitiu essa tragédia? Eu estou aqui só para ver. E saiu, e os pastores escutaram essa palavra de afronto e começaram a orar. E começou-se a cerimônia fúnebre e a palavra de Deus foi pregada a ponto de muita gente chorar e foram confortados, né? A presença do Espírito Santo pairou naquele lugar, mesmo naquele momento de dor, de comoção, né? Cristo se fez presente, amém. E no final, né, se despediram, segue-se o funeral. No outro dia, o pastor que presidiu aquele culto foi a uma banca de jornal para comprar o jornal só para ler. Ele disse: eu quero ver o que é que esse jornalista publicou. Eu acho que não vai ser boa coisa. E tinha lá no título do seu texto: funeral conforta familiares e converte um ateu. Glórias a Deus. Isso é verdade, irmãos. E no texto daquele jornalista, ele falando que ele nunca tinha visto algo, né, daquele momento. E ele dizendo que ele via aqueles jovens mortos ali, mas na verdade o morto ali era ele. O morto ali era ele, porque não cria em Deus. E esse jornalista, ele termina com uma frase tremenda. Ele disse: o único momento da minha vida que eu me permiti ser humilde, Deus desceu da cruz, Jesus desceu da cruz e me deu um abraço. E esse abraço que Cristo quer te dar nessa vida. Glória a Deus. Deixe de pensar nos primeiros lugares. Deixe de pensar que você é tão importante que você não precisa de Cristo. Hoje é uma noite para você considerar que nós precisamos muito de Cristo. Independente do que você é, do que você faz, do tempo de igreja que você tem, do tempo de vida, das suas experiências, todos nós, para sentirmos a graça do Pai, precisamos ser humildes. E a humildade é reconhecer que nós somos pequenos diante de Deus. Deixe de viver uma vida de falsidade. Seja sincero diante de Deus. Reconheça que precisa. Aprenda como uma criança. Seja sincera. Seja sincera. Seja sincera como Tomé. Senhor, eu tenho dificuldade em crer. Eu tenho dificuldade em crer. E Tomé teve sua dúvida sanada porque foi sincero diante do Pai. A palavra sincero, ela tem origem no grego antigo. E sabe qual é a história da palavra sincero? Na Grécia Antiga existiam os artesãos que eram especialistas em fazer imagens de madeira, esculturas de madeira, em mármore, mas também tinham muita gente que fazia escultura de madeira. E essas esculturas eram muito valiosas no mercado grego. Quando um artesão dava um erro na madeira, e aí aquela peça tinha uma falha, para esconder a falha, ele pegava a cera, passava lá na falha, direitinho, lixava, ajeitava e colocava para vender. Mas tinha pessoas especialistas em arte que quando comprava, percebia. E como era que percebia que aquela imagem, aquela escultura de madeira tinha uma falha, tinha cera? Quando colocava essa imagem no sol e demorava um pouquinho, a cera começava a derreter. Então, as imagens que eram valorizadas eram aquelas sinceras. E essa palavra foi se ressignificando no decorrer do tempo.
E hoje temos aqui no nosso idioma português sincero. As pessoas sinceras, elas não escondem nada. E diante da luz de Cristo, as falsidades elas caem. As máscaras elas caem. Glórias a Deus. Vamos orar? Queria chamar o grupo de louvor, que está logo aqui após. A igreja ora nesse momento. Glória a Deus. Deus tremendo, Jesus. Pai amado, obrigado por nós sentirmos o teu poder, a tua graça, o teu abraço. Senhor Deus, o que seria de nós se não fosse a tua grandiosidade, se não fosse o teu amor que é tremendo? Pai amado, ajuda a tua igreja a caminhar, Pai, com sinceridade. Ajuda a tua igreja a viver com humildade. Senhor Jesus, cobre-nos com o teu amor. E se existe alguém nessa noite aqui que sente o desejo de reatar, de novamente estar, Pai, ao teu lado, se existem pessoas que sentem que precisam estar ao lado de ti, Jesus, que nessa noite as cadeias possam ser quebradas, glória a Deus. Que nessa noite as dúvidas possam ser sanadas. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa estar consolando, possa estar dizendo o melhor caminho a seguir, e o melhor caminho é Jesus, glória a Deus. E se alguém nessa noite sente o desejo de fazer parte da família de Deus, faça um sinal, você está, vem aqui à frente, que a igreja ora por você. Nós estamos convidando você para fazer parte da família de Deus. Amigo que está aqui, esse é um momento especial na tua vida. Se você quiser fazer parte da família de Deus, esse é o momento, né? A igreja ora por você nesse instante. Levanta tua mão, vem aqui, que nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a tua vida. A igreja continua orando. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que sabe o que nós pensamos a cada dia. E que essa palavra que eu proferi aqui, ela possa fazer um grande efeito e mudar a sua vida. Que nessa noite cada um de nós possamos voltar para os nossos lares confiantes e com a mensagem da criança, da humildade, da verdade, da sinceridade. E que o primeiro lugar na minha e na tua vida possa ser em Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queria para a igreja ficar de pé. Não sei se alguém lembra de alguma vez, alguma coisa que quer deixar aqui claro. E aos amigos visitantes, nosso culto aos domingos começa às 18h30. Então a gente sempre começa um pouquinho antes. A gente entende que esse tempo que é suficiente, né? E que você possa voltar para casa. É até importante você às vezes ter um tempinho para ficar com a família, um tempinho mais, e volta feliz, né? Com a presença de Deus, amém? Nós vamos orar, depois a igreja permanece, a gente vai cantar. Depois de cantar, os irmãos podem retornar aos seus lares. Fale do seu irmão, você não falou ainda, né, nessa noite. Amém? Vamos orar nesse instante. Queria que o irmão Quintal daí, ora, por favor, para terminar o culto. Depois que eu daí orar, a gente vai cantar. Soberano Deus, queremos sempre te louvar nessa noite, porque é gratificante para nós termos acesso ao trono da graça e poder falar contigo por intermédio de Jesus Cristo. Aprender que todos os dias o Senhor quer o melhor para a nossa vida, derramando a tua presença sobre a nossa família. Ó Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ser chamado teu filho, de ser chamado teus servos. Ó Senhor, amadurece a palavra do nosso coração,
faz com que a gente possa sair daqui cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Aquilo que a gente aprende no decorrer da semana da tua igreja, que a gente possa praticar, que a gente possa ser os cristãos autênticos, ser cristãos resgatados por ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi tão rica, tão abençoada, que veio como flecha ao nosso coração, que veio como uma espada, tirando, cortando e cicatrizando também. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Obrigado porque Tu tem cuidado da vida dos visitantes dessa igreja, da vida dos irmãos, e da vida daqueles que vieram também a primeira vez. Que o Senhor fortaleça e abençoe e traga mais vezes a tua casa de oração. Ó Deus, obrigado pelos PGs que acontecem todos os dias da semana, onde nós somos graciados e abençoados pela tua palavra. Obrigado por cada culto que ao decorrer da semana também acontece, que é tão importante. Ó Senhor, obrigado pela EBT, pela manhã que foi tão rica, tão maravilhosa. Mas porque possamos estar sempre, Senhor, com o coração atento, com os ouvidos abertos e com os lábios cheios do Teu Espírito Santo, para que cada vez, cada pessoa que a gente possa falar, as pessoas possam sentir Deus. Em nome de Jesus. Amém.